Olá, rapaziada, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre reta transversal e reta paralela. O que vem ser a reta paralela? A reta paralela são aquelas retas na qual elas não se cruzam, certo? Ela vai estar o quê? Uma do lado da outra, igual essas duas retas aqui, que eu vou chamar de reta A e de reta B. O que vem ser a reta transversal? A reta transversal é aquela reta que vai cortar as retas paralelas, certo? Daí então nós vamos ter dois vértices. Um vértice em cada reta paralela. E nesta reta, e nestes vértices aqui, vamos ter 4 ângulos, certo? Cada vértice aqui vai ter 4 ângulos, totalizando 8 ângulos. Então, quando a gente trabalhar com retas paralelas cortada por uma transversal, a gente vai ter 2 vértices e em cada um vértice a gente vai ter 4 ângulos, certo? E aí a gente vai ver agora como é que a gente vai fazer para poder encontrar o valor de cada um ângulo aqui. Aí temos aqui, gente, as retas paralelas, né, que eu vou chamar de R, S, e a reta transversal, que está cortando a reta R e S. E temos 2 vértices aqui. Em cada um vértice, a gente tem 4 ângulos, totalizando 8 ângulos aqui, certo? Então, temos 2 tipos de regiões aqui. Temos esta região aqui dentro das retas paralelas, que a gente vai chamar de região interna às retas paralelas, certo? E temos a parte de fora das retas paralelas, que a gente vai chamar de região externa. Então temos 2 regiões externas e uma região interna em relação às retas paralelas, certo? E depois nós temos o que? Os lados da reta transversal. Temos lado 1, vamos colocar assim, e lado 2 da reta transversal. Repetindo, temos a região interna das retas paralelas e as regiões externas das retas paralelas. E temos a nossa transversal, que é dividido em 2 lados, lado 1 e lado 2, certo? E aí o que a gente precisa saber? Algumas definições que você vai ter que saber para poder calcular cada uma medida aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver agora vai ser os ângulos suplementares. Quando é que vamos ter ângulos suplementares? Vai ser quando a soma desses ângulos for igual a 180 graus. Aqui nós não temos valores, mas podemos utilizar essas variáveis aqui somando, que vai dar 180 graus. Que no caso a gente vai ter que ver os ângulos que vai ter este formato aqui, olha, de um ângulo raso, certo? Juntando 2 ângulos, ele vai ter este formato aqui, como se fosse uma meia-lua. Então, ao observar aqui, eu vi que se eu somar H e E, ele vai formar o quê? Um ângulo de 180 graus. Então, os pares de ângulos suplementares que a gente tem ali, olha, H mais E igual a 180. 180 graus. Depois a gente tem E mais F, que é igual a 180 graus. Podemos também somar H e G, que vai dar 180
graus. Continuando, temos A e D, que vai dar 180 graus. Se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, vai dar 180 graus também. Se eu somar o B mais o C, vai dar 180 graus também. Se eu somar o C mais o D, vai dar 180 graus também. Se eu somar o D mais o A, vai dar 180 graus. Então, esses aqui são os pares de ângulos suplementares, certo? A gente não precisou utilizar as regiões e os lados aqui da nossa figura aqui. Depois a gente tem o quê? Ângulos opostos pelo vértice. O que vem ser ângulos opostos pelo vértice? São aqueles ângulos que vão estar em sentido contrário, porém eles vão ter a mesma medida. Por exemplo, a gente pode dizer que o ângulo E e o ângulo G eles são opostos pelo vértice, porque um está virado para cima e outro para baixo. Mesma coisa aqui, H e F, A e C, D e B, certo? Ângulos correspondentes. A gente tem que ficar ligado nessas definições agora. O que vem ser o ângulo correspondente? O ângulo correspondente, ele vai ser aquele ângulo, certo? Que vão ter a mesma medida. O ângulo correspondente, eles são ângulos que estão em regiões diferentes. Opa, região diferente. Quais são os dois tipos de região que a gente tem? Região interna e região externa. Então, a gente tem que ter um ângulo na região interna e um ângulo na região externa para eles terem a mesma medida, certo? Porém, eles vão estar o quê? Do mesmo lado da transversal. Então, vamos ver. Ângulo D. Ele está na região interna. Então, agora eu tenho que ver um outro ângulo que esteja na região externa. O ângulo H está na região externa. Então, a gente diz o quê? Que esses dois ângulos eles estão do mesmo lado da transversal, porém em regiões diferentes. Já que eles estão em regiões diferentes, o que vai acontecer? Eles vão ter a mesma medida. Só que esse ângulo, que vão estar no mesmo lado da transversal e em regiões diferentes, eles não podem ser adjacentes, ou seja, ele não pode estar um do lado do outro. Por exemplo, professor, o senhor falou isso, então eu posso dizer que o C e o D, nesta figura aqui, eles são correspondentes. Não, eles não vão ser correspondentes justamente pelo fato do ângulo C ser adjacente ao ângulo D. Por isso que eles não vão ser correspondentes. Eles têm que estar em regiões diferentes, do mesmo lado da transversal, mas eles não vão poder ser adjacentes. Está um do lado do outro, tá? Então, correspondentes aqui, o primeiro par de ângulos correspondentes que a gente tem aqui é o ângulo H e o ângulo D, certo? Outro par de ângulos correspondentes, o ângulo G, que está na região interna. Agora eu vou ver o que está na região externa, o ângulo DC, que está na região externa. Então, esses dois ângulos aqui, o G e o C, eles vão ser correspondentes também. Logo, quando você tiver dois ângulos correspondentes, eles vão ser o quê? Eles vão ter a mesma medida, tá? Continuando aqui, olha. Agora o ângulo F está na região interna. Quem é correspondente ao ângulo F? O ângulo B. Por que o ângulo B? Porque ele está do mesmo lado da transversal, porém, o quê? O ângulo B ele está na região externa às paralelas. Então, a gente pode dizer que o ângulo B e o ângulo F, eles vão ser correspondentes, ou seja, vão ter a mesma medida. Continuando aí. O ângulo A, ele está na região interna, certo? E do lado
da transversal. Então agora eu tenho que ver o ângulo externo que esteja do mesmo lado da transversal. No caso aqui é o ângulo E. Então a gente pode dizer que o ângulo A e o ângulo E, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles vão ter a mesma medida. Agora eu vou ver um outro ângulo aqui. Deixa eu ver aqui, olha, o ângulo C, a gente já viu. Cadê? O ângulo F. A gente também já viu o ângulo F. Então aqui já temos os 4 pares de ângulos correspondentes, certo? Agora, continuando aí. Agora a gente está vendo aqui os ângulos alternos. O nome já está dizendo. Alterno quer dizer que vai o quê? Alternar os lados, certo? Então, nós temos 2 tipos de ângulos alternos. Temos os alternos internos e alternos externos. O alternos internos, ele já está dizendo, ele vai estar na parte interna, na região interna das retas paralelas. O alternos externos, ele vai estar na região externa às retas paralelas, certo? Então vamos lá. Então, para eu ter um ângulo alternos internos, o que vai acontecer? Eles vão alternar os lados da transversal, certo? Mas eles vão ter o quê? Que estar na mesma região. Então vamos lá. Ângulos alternos externos. Alternos internos primeiro. O ângulo G e o ângulo A. Eles estão alternando os lados da transversal. Mas estão o quê? Na mesma região das retas paralelas. Então a gente pode dizer que o ângulo G e A, eles são alternos internos. Eles estão alternando os lados da transversal e estão na região interna. Quando isso acontece, a gente diz o quê? Que esses 2 ângulos eles vão ter a mesma medida. Então, alternos, eles vão alternar os lados, né, de uma certa região. Eles podem ser internos ou externos. Estamos vendo o interno primeiro. E vão ter o quê? A mesma medida. Certo? Outro par de ângulo alterno externo, alterno interno. O D e o F. Eles são alternos internos. Por quê? Eles estão na mesma região, porém estão o quê? Em lados diferentes da transversal. Então a gente diz que o ângulo D e F são alternos internos. Agora, quando ele for alternos externos, ou seja, eles vão estar na região externa e vão alternar os lados, né, da reta transversal. O ângulo C e o ângulo E, eles são alternos externos. C e E, alternos externos. Quando isto acontece, eles vão ter o quê? A mesma medida. Outro par de ângulo alterno externo é o ângulo H e o ângulo B. H e B. Eles são alternos externos. Por quê? Eles estão na região externa às retas paralelas e estão em lados diferentes da transversal. Certo? E agora, por último, a gente tem os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles podem ser colaterais internos e colaterais externos. Os ângulos colaterais internos ou colaterais externos, eles terão que estar na mesma região e do mesmo lado, certo? Ou seja, na mesma região das paralelas e no mesmo lado da transversal. Quando isso acontece, os ângulos colaterais, esses 2 ângulos, a soma dele vai ser igual a 180 graus.
É a única situação, né, dessas três situações aqui que eu te falei, entre correspondentes, alternos e colaterais, na qual eles vão ser suplementares, certo? Então, o que acontece aqui? Colaterais, eles vão estar na mesma região, certo? E no mesmo lado. Os colaterais, eles podem ser colaterais internos, ou seja, eles vão estar do mesmo lado da transversal e na mesma região. Só que aqui vai ser região interna. Colaterais internos vão estar no mesmo lado da transversal e na região interna das retas paralelas. Aqui nós temos G e D. G e D, eles são colaterais internos. Eles estão na região interna e do mesmo lado da transversal. Quando eu somar esses dois ângulos aqui, ele vai ser igual a 180 graus. Certo? Continuando, outro par de ângulo colaterais internos é o G e o A. O A e G, eles vão ser colaterais internos. Por quê? Eles estão do mesmo lado da transversal e na mesma região interna, certo? Agora, colaterais externos, eles vão estar do mesmo lado da transversal e na região externa, as paralelas. No caso, região externa, mesmo lado. Então, H e C, eles são colaterais externos. E E B, eles são colaterais externos, porque eles estão na mesma região e do mesmo lado da transversal, certo? Então, quando eles forem colaterais, seja interno ou externo, a soma deles vai ser igual a 180 graus. Quando eles forem correspondentes, o que vai acontecer? Esses pares de ângulos eles vão ser iguais. Quando eles forem suplementares, a soma desses ângulos será igual a 180 graus. Né? Normalmente, quando eles forem suplementares, eles vão ser o quê? Adjacentes um ao outro. Quando eles forem alternos, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Não importa se eles são alternos internos ou alternos externos. Eles vão ter a mesma medida. A definição de cada um deles, correspondentes, eles vão estar em regiões diferentes às retas paralelas, certo? E no mesmo lado da transversal. Alternos, eles vão estar o quê? Na mesma região, porém, eles vão fazer o quê? Eles vão alternar os lados, certo? E colaterais, eles vão estar na mesma região e no mesmo lado da transversal. Gente, por que a gente precisa saber de todas essas definições? Essas definições a gente tem que saber só de olhar a gente já tem que identificar, porque são essas definições que irão nos auxiliar a responder questões como essa, certo? Aqui eu coloquei um exemplo aqui, olha. Eu coloquei um ângulo de 70 graus, certo? E coloquei três ângulos desconhecidos. O ângulo A, ângulo B e ângulo C. Eu preciso encontrar a medida desses ângulos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os conceitos básicos que a gente já estudou anteriormente, certo? Então, olha só. O 70 e o A, ao observar aqui, eu vi que esses dois ângulos aqui, eles são ângulos opostos pelo vértice. Quando eu tenho ângulos opostos pelo vértice, significa o quê? Que esses ângulos têm a mesma medida. Se aqui mede 70 graus e aqui mede A, e esses dois ângulos aqui, eles possuem a mesma medida, então a gente vai dizer que o ângulo A é igual a 70 graus. Determinei a medida do ângulo A. Beleza. Aí agora olha só. Vamos achar o ângulo B e o ângulo C. Eu já sei que se eu somar o ângulo B mais C, eu vi que eles são suplementares.
porque ela é meia-lua aqui, olha. Eles são suplementares. Ângulos suplementares, a soma deles é igual a 180 graus. Pronto, tá aqui, 180 graus. Então, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou ter que determinar a medida de B e C. Só que aqui eu não consigo determinar a medida de B e de C, até mesmo porque aqui eu tenho dois valores desconhecidos. Se eu tivesse um valor desconhecido, eu conseguiria tranquilamente resolver isso aqui através de uma equação do primeiro grau. Mas como eu tenho dois valores desconhecidos, vai dificultar um pouco. Então vamos analisar novamente. Eu sei que o ângulo A mede 70 graus. O ângulo A e o ângulo B, eles são o quê? Olhando, eu posso dizer que eles são o quê? Eles estão alternando os lados, certo? Mas eles não estão na mesma região, certo? Porque aí eles teriam que estar o quê? Na mesma região, porém alternando os lados. Então eles não vão ser nem alternos internos e nem alternos externos, certo? Então vamos lá, continuando aqui. O ângulo A e o ângulo C, eles são o quê? Eles estão em regiões diferentes e do mesmo lado da transversal. Quando isto acontece, a gente diz que eles são correspondentes, certo? Ângulos correspondentes, eles vão estar o quê? Os ângulos correspondentes, eles vão estar em regiões diferentes e do mesmo lado da transversal. Então, esses dois ângulos aqui, o ângulo A e o ângulo C, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, significa que eles têm a mesma medida. Então, o ângulo C é igual a 70 graus, porque a gente descobriu que o A ele mede 70 graus. Agora eu preciso encontrar a medida do ângulo B. Eu falei com vocês que o B e o C, eles são suplementares, certo? Então, se eles são suplementares, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o C por 70 graus, para eu determinar a medida do ângulo B. Então, eu vou ter B mais o valor de C, que vale 70 graus, vai ser igual a 180 graus. Aqui o que vai acontecer? O 70 ele vai trocar de lado. Ele está positivo, trocou de lado, ficou negativo. Então, B é igual a 180 graus menos 70 graus. B vai ser igual a 110 graus. Pronto, acabou. Gente, eu sei que vocês vão ter uma dificuldade para poder identificar, né, quando é que eles vão ser colaterais, quando é que eles vão ser correspondentes, quando é que eles vão ser alternos, suplementares, quando é que eles vão ser opostos pelo vértice. Então eu aconselho a vocês assistirem a aula, dar uma lida nesse conteúdo, que vocês vão encontrar esse conteúdo aí no livro de vocês, na página 150, aí a explicação vai até a página 152, certo? Dá uma lida primeiro, antes de ver a explicação, aí vai para o livro, lê novamente, aí depois volta para a explicação, para depois vocês começarem a responder os exercícios, tá ok? Então aí o que eu pude fazer aí por vocês relacionados a isso, tá aí nesse vídeo aí. Então tenham todos aí um bom estudo aí e futuramente a gente faça a correção. Valeu!